Por aqui, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a mais uma live do Festival das Mulheres Positivas e Confiantes que está acontecendo aqui no mês de março, como um presente para a mulherada se tornar mais positiva e confiante. E hoje a gente vai falar sobre carreira de sucesso e maternidade. Quem não tem essa dor? E para falar sobre isso, que nada melhor do que a Juliana Ruas. A Juliana, ela veio do mercado financeiro. Ela desenvolveu uma carreira no mercado financeiro, né, de liderança, e ela trabalhou muito tempo com essa questão da liderança e ela vai falar com a gente sobre isso hoje. Flavinha, que saudade de você, Flavinha. Eu tava pensando em você hoje cedo. Que você tá sumida. E a Ju já tá entrando, mas já aproveita, né? Se você tá assistindo gravado, encaminha essa live para aquela amiga que tá com aquela culpa enorme de trabalhar e deixar os filhos, ou de, sabe, às vezes adiar a maternidade por conta de carreira. Então, todos esses tipos de assunto relacionados à maternidade e carreira, encaminha para aquela sua amiga. Já deixa o seu coraçãozinho aí, ó. A Ju tá chegando aqui. Seja muito bem-vinda. Ju, toca aí pra participar, porque eu tô apertando aqui e não tá aparecendo pra mim eu te convidar. Aí no seu Instagram tem aqui embaixo uma câmerazinha. Toca nela, por favor. Acho que agora eu consegui. Convidar. Pronto. Vamos ver. Convidar. Juliana Ruas precisará da versão mais recente do Instagram para participar, Ju. Tá falando que você precisa de uma versão mais recente do Instagram. Mas a gente fez uma live esses dias. Elaine, sua linda! Seja bem-vinda! Deixa eu ver se a Ju consegue. Karen Vilela, seja muito bem-vinda. Deixa eu ver como que a gente faz com a Ju. Ju, você tem outro celular que você consegue entrar? Vamos ver. Lourdes, Viviane, sejam bem-vindas, meninas. Hoje a gente vai falar com a Juliana Ruas. Ela tá entrando, deu um probleminha no Instagram dela e ela tá entrando. Mas contem, gente, a Cá Vilela. Eu, por exemplo, tive essa questão. Antes de eu engravidar, eu fui subindo vários escalões. Na verdade, eu tinha como como é que fala? Ideal, né? Eu tinha como modelo aquela. Qual o tema? Perdi. Carreira de sucesso e maternidade, Elaine. A gente vai falar hoje principalmente, né, de como desenhar a carreira e ser mãe ao mesmo tempo. Como fazer isso? Ah lá, muito bem, agora sim. Alô, seja bem-vinda. Que linda. Vamos ver, a Ju. Eba! Deu certo! Tudo Tudo bem? bem? Você tá me ouvindo bem? Sim. Tá joia. Porque às vezes o Instagram ele dá umas coisas, tem que pôr o fone, assim, tem que ter paciência. Não, e engraçado, né? Ele me pediu para atualizar. Eu faço live toda semana. Não, fala sério, você faz live toda semana, a gente já fez live juntas e fala que você precisa de uma versão mais nova do Instagram. Essas coisas. Ju, seja muito bem-vinda, obrigada por ter Obrigada. aceitado participar desse projeto, né? Que é levar informação no meio do caos para essa Caos. mulherada, para incentivar elas a serem mais, assim, o caminho do positivo, né? Porque assim, a catástrofe está instalada, né? Então todo mundo está indo ribanceira abaixo emocionalmente, fisicamente. Então a gente precisa, né, ter essa questão de retomada, né? E no final desses
quase 30 dias de live, né? Durante esse festival, durante o mês de março. Nos 3 últimos dias, eu vou fazer uma campanha de vacinação contra o negativo, contra essa catástrofe, né? Campanha de vacinação contra essa catástrofe, para as pessoas serem mais positivas e confiantes. É um prazer ter você aqui, Ju. A casa é sua, seja muito bem-vinda. Obrigada. Você sempre acolhendo, né? Muito bom ter você como amiga aí de, assim, a gente nessa luta, né? Nesse trabalho de justamente transformar vidas, trazer uma mensagem acolhedora num momento que eu digo que é desafiador, né? Eu, inclusive, tenho pedido para as pessoas que me acompanham para conecta a televisão 5 minutos, se atualiza, desliga e vai viver a sua vida. Exatamente. Porque graças a Deus estamos respirando, graças a Deus, né? Eu acredito que assim todas as pessoas que estão aqui participando têm um teto, têm, sabe, tá alimentada, tem assim, tem ajuda. Então eu acredito que a gente hoje precisa agradecer tudo aquilo que a gente conquistou até o momento. Porque muitas vezes, e a gente está muito acostumado com isso, o copo é muito vazio. A galera tá sempre olhando o lado vazio. Então, poxa, sabe? E a gente ficar no meio dessa guerra de informação, de quem sabe mais, de quem sabe o que está acontecendo, é um desserviço a nosso bem-estar mental. Exatamente. Aqui onde eu moro, né, é um condomínio grande, então tem 400 famílias. E a gente tem um grupo só das mulheres, que tem mais de 200 e poucas mulheres. E o que aconteceu? Assim, a gente tem um grupo, tem assim, uma lista para oração, né? Então, quem tem uma pessoa, coloca tal fulano na lista, e aí, assim, o que acontece? Vão surgindo pessoas todos os dias, né? O dia todo. E aquilo vai sugando a sua energia, porque parece que o mundo está acabando mesmo, né? Assim. E aí eu propus para elas assim, eu falei, gente, vamos orar mesmo, né? Eu tô aqui em constante oração, mas vamos fazer a técnica do 1 para 3. Pediu oração para 1, tem que contar da cura de 3, porque você vai ter cura de 3. É só você prestar atenção ao redor. A questão, eu falei assim, ó, o cérebro, ele vai puxar para a questão da sobrevivência. Então, você vai lembrar de quem está internado, de quem morreu, sim. Né? Importante que a gente lembra, porque daí a gente lembra de orar, né? A gente lembra de agradecer. Pedir, de agradecer. Mas a questão é que a gente precisa comemorar quem saiu, né? Opa! E elas falaram, porque senão assim, morreu mais de 200 mil pessoas. Mas foi mais de 10 milhões, parece, que infectados. Então, a proporção de quem é curado é muito grande e a gente não presta atenção nisso, né? E aí instaura o medo, né? Esse que é o pior, instaura o medo. Deixa eu ver se melhora a voz aqui. Peraí, que estão falando que a voz está baixa. Veja se melhorou. Está ouvindo melhor? Melhorou muito, uau! Ah, legal. Tá então, vocês vão vendo. Assim, aqui, então, às vezes tem que pôr fone, às vezes tem que tirar o fone, às vezes dá eco, mas vamos lá. E é isso mesmo, Leila, porque a gente realmente precisa manter a energia, porque é fácil de cair. É fácil, muito fácil. E aí o que eu falei para elas, né? Cair a energia, cai a imunidade. Né? Esse que é o maior problema. Quando cai a energia, cai a imunidade. E um corpo com a imunidade baixa tem mais facilidade para pegar não só o coronavírus, qualquer vírus, né? Qualquer situação. Então é muito importante, assim, é vital a gente se cuidar, é vital. Sim. E uma coisa que eu recomendo, né, para começar, né? Muita água.
Sim, aqui, ó. Se puder fazer exercício físico, hoje tem diversos sites. Inclusive, eu vi que teve uma série de mulheres que já passaram falando sobre isso, né? Isso Teve uma no levanta. sábado e teve uma ontem falando de Pilates, e eu até lembrei de você. Até comentei sobre você, né? Até comentei sobre você na live, falando, eu falei, olha, a Juliana desenvolveu, né, uma questão inflamatória que ela precisa de exercícios, né? Sim, E e aí ela inclusive controla. essa questão eu faço personal. Estou fazendo aula de dança agora, Que então na legal. realidade mudou totalmente por conta disso. Então, assim, é importante. Ah, mas eu estou em lockdown. Não, não tem desculpa. Tem muita gente, tem pessoas assim, no meu caso, uma coisa específica, e para outros casos, coisas mais simples, assim, a todos os preços. Então, não pode falar que, tem muita coisa boa, gratuita. Você vê, a gente está fazendo uma live legal aqui, está transmitindo informação. Então, tem muita gente boa nas mais diversas áreas transmitindo isso. Então, sim, Pilates é sensacional. Inclusive, tem uma professora de Pilates, que é a Lu, que é uma fofa, e está fazendo um trabalho sensacional com o pessoal. Então, você tem razão. Então, assim, até conversando com o meu personal hoje, tá? O corpo não pode parar. Porque quando a gente sai, a gente vai, por exemplo, levar um filho na escola, a gente se desloca e faz uma caminhadinha. E ficar em casa não tem essa caminhada. Então você começa a sentir pés inchados, dores nas costas. Então é bom no computador colocar um pouco de elevação. Eu estava com muita dor no pescoço e é por conta de ergonomia. Então, sim, não podemos deixar de fazer exercício. Se puder sentar na beira da janela, tomar um solzinho, Outra toma. coisa. Exatamente. Então, é isso. Isso faz todo sentido, Leila, e é sensacional o que você está fazendo nesses 30 dias pelas mulheres, porque a gente, às vezes, e aí a gente já entra na parte de maternidade e carreira, a gente esquece da gente quando a gente está falando de filhos. Com certeza. Aqui é a maior prova, né? Então, isso é Culpada. muito importante. Sim, Na verdade, exatamente. na verdade, Então, eu tive assim a maior reviravolta na minha vida foi quando nasceram os filhos, né? Enquanto você estava se conectando, eu estava comentando que eu abdiquei da carreira corporativa porque eu tinha aquela necessidade de estar próximo deles. Depois que passa, você entende o porquê disso, né? Então, eu entendo hoje que muito é por conta da perda precoce do meu pai, com 19 anos, tal. Mas assim, você vai falar sobre isso e para mim foi bom assim, para mim e para outra pessoa não precisa ser e não é uma regra, né? Mas a questão é que você pode se reinventar a qualquer momento, né? Elaine, o que que acontece? Se eu ponho o fone, dá eco na voz da Ju. E então a Ju vai falar mais, deixa a voz dela melhor. tá tudo bem? Dá para ouvir direitinho? Dá Então, para ouvir, poxa, pode falar. então tá bom. Então, boa tarde a todas que estão aqui, a todos, né? Agradeço a presença. Tem pessoas aqui muito queridas também. O Jefferson acho que ainda está aqui, a Sandra está aqui, então agradeço, né? É muito importante falar sobre maternidade e carreira e até falar de plano de sucesso, porque tudo que eu vou falar para a tua audiência, Leila, com certeza são coisas que eles já estão acostumados. Por quê? Porque a gente usa método aqui, a gente usa ciência. Então, o coaching, a metodologia é algo muito levado a sério. Então, a língua que eu vou falar já é uma língua que a Leila fala para vocês todos os dias, né? E o que acontece? Eu vou te contar o porquê. Que bom que minha carreira deu sucesso e agora a gente está numa parte de empresariado, mudando o foco, né? Que, assim, quando a gente como que começou tudo isso? Eu era criança, né?
E tudo bem, vivia lá, brincava, tal, até que meu pai, ele fez um investimento e na época do Sarney, tá? Aquela época de hiperinflação, a gente fala de caos, aquela época lá a gente estava brincando enquanto estava o caos, né? Inflação É. a três, quatro dígitos, então a gente brincando e os pais da gente apavorados, né? Enquanto a gente estava brincando. E o que aconteceu? O meu pai, ele investiu em um empreendimento e esse empreendimento não deu certo. Então, assim, a nossa casa foi levada e aí meus pais começaram a viver de aluguel e assim, sempre visando o quê? Educação. Meu pai é uma pessoa de muita fé e minha mãe era uma pessoa que assim, ela inclusive parou de trabalhar para cuidar da gente. Nós éramos em três e 12 anos eu caí, assim, meus pais sempre vivendo de aluguel, né? Aquela coisa, trocando de apartamento por conta das hiperinflações e tal. E aí minha mãe tomou a decisão de comprar um imóvel. Então era um imóvel de 2 quartos, num bairro simples aqui de São Paulo, tá? Em que 5 pessoas iam viver. Uma condição até que, assim, baseado em outras condições, uma condição tudo bem, né? Mas éramos 2 irmãos, 2 meninos e eu, uma menina. E aí, a criança, né, aquela insatisfação, mãe, como assim? Que história é essa? Não podia colocar um ursinho no quarto, porque meus irmãos já é tudo machinho, não podia, aquela coisa, né? E aí, o que que aconteceu? A minha mãe chegou para mim e falou: filha, teu pai fez um investimento que não deu certo. Então, o que a gente vai fazer? Vai dar educação para você. Assim, nunca faltou nada, tá? Não são aquelas histórias tristes, não, pelo amor de Deus. Mas a gente vai dar educação, vai dar comida e você vai ter estrutura para continuar a sua vida. E nisso, o que que aconteceu? Meu pai, a minha mãe chegou para mim e falei: mãe, quero fazer medicina. Ela, filha, por mais que você passe na USP, não vai dar para você fazer medicina, porque um curso de medicina, ele requer instrumentação e você não vai conseguir. Então, trabalhe, minha filha. Então, vamos fazer o seguinte: estude, trabalhe e lá na frente você faz a medicina que você quer. Então, o que que eu tinha pela frente? Nada, né? Porque a gente não tem, a gente é criança, né, Leila? Não tem a visão do É, que vai acontecer lá na frente. é. Mas ali meus pais batalhando, 3 filhos, aquela batalha toda, né? E é difícil para quem, assim, e até uma coisa que, assim, eu acho que precisa ser desmistificada. Filhos requerem investimento, que requerem, tem muito gasto, então precisa estar incluído no teu plano aí de carreira, no teu plano de maternidade, você fazer um ninho. E eu venho justamente falar desse ninho, né? Por quê? O que que aconteceu então? Fui para a escola técnica, eu fiz ETEC, né? Eu E também. assim, fiz ETEC aí, fiz a parte de tecnologia, por quê? Porque eu fui limpando lacunas, tá? E aí eu já estou falando de planejamento. Eu falei, qual que vai ser a escola que vai me mostrar uma possibilidade de profissão? Porque minha mãe deu as cartas. Minha mãe falou assim, filha, o que você conquistar, tá conquistado. O que a gente puder fazer, a gente vai fazer, mas tudo vai ser só conquista. Então eu já comecei com tecnologia. Gostei, fui para a área de administração e comecei a trabalhar em banco. E banco é um lugar sensacional para trabalhar, que você tem muitas possibilidades ali. E ali eu gostei, fui para o mercado de câmbio, né, que é a troca de moedas, né? E aí começa, por enquanto, só 20 anos e assim, querendo passear, querendo viajar, tendo que pagar a faculdade, ia para a faculdade à noite e tal, né? E então, o que que aconteceu naquele período? Eu tomei um gosto pelas viagens, né? E minha mãe sempre, Juliana, economiza, Juliana, economiza, Juliana, economiza. Então, eu tinha na minha cabeça que eu precisava economizar para ter o que eu queria. E começou a faltar um carro na minha vida. E aí, eu comprei um carro com 25 anos, eu comprei. Conquistei o meu sonho e sempre viajando, porque eu gostava de viajar. Meu negócio era ir para tudo quanto era lado para viajar. Então, o que que eu quero dizer aqui? Primeiro, a gente precisa poupar, porque quando a gente é novo, a gente não pensa nisso. E a gente precisa sim trabalhar e dedicar. Por quê? Porque as oportunidades elas vão aparecendo, Leila. Mas à medida que eu posso simplesmente deixar de lado, ou então fazer o quê? Ir vendo as oportunidades que acontecem. Né? E assim, aonde que eu quero chegar? Então, eu queria um carro, queria minha casa, queria viajar para o exterior,
né, o que aconteceu. Até na época teve o dólar a 0,95. Eu sou meio antiga, Nossa, gente, de RG. que Não sei se você beleza! lembra do dólar a 0,95. E aí eu Lembro. ouvia muito, e aí falando, e eu tô contando a minha história e já tô acrescentando aqui dados importantes para quê? Para que as pessoas saibam que, primeiro, não é bola de cristal, assim, não é um conto de fadas. É trabalho, gente. É trabalho, e é trabalho, e é trabalho. Então, e a disciplina. Então, todas as oportunidades que me eram dadas, eu ia batalhando ali, sabe? Não era nenhuma bem-sucedida, não sou, assim, graças a Deus, meus pais me ajudaram tudo, né? Mas foi sempre muito esforço. E aí, o meu chefe chegou para mim e, assim, é muito importante as pessoas ouvirem o que os gestores estão dizendo e direcionando. E naquela época, meu gestor falou assim para mim, Juliana, se você for bem, eu vou te premiar. E premiar não era normal no banco que eu estava, tá? Mas isso é negociação. Você faz um bom trabalho, as pessoas começam a te dar oportunidade. Se você fica no oba-oba na rádio peão, ninguém vai te falar nada nunca disso. Por quê? Porque isso é na boca miúda. Você tá indo bem, você vai ganhar um bônus. E aí eu trabalhava e eu consegui juntar dinheiro com 21 anos para ir para os Estados Unidos. Passei um mês lá, me diverti, né? Fui para Nova York e tudo. E assim, a dólar era 0,95. Hoje isso é um sonho. Não sei se isso vai acontecer em algum momento na vida. Mas o que que acontecia? Eu sabia que me dedicando, trabalhando, estudando, eu ia conseguir fazer aquilo. Então, é dedicação. Eu sabia que eu queria ir para o exterior, mas eu não sabia quando que ia acontecer. Então, você precisa ficar muito atento e ser humilde para ouvir as pessoas. E muito disciplinado, sabe? Então, vai chegar um cara e falar assim: ah, não, muito comum isso, né, Leila? Ah, não, mas ele não me paga para isso. É muito comum a pessoa falar: não, não, eu só vou Eu não fazer ganho para se isso, né? Eu não eu ganho para não isso. ganho para isso. E não vai ganhar nunca, tá? Já aviso. É. Porque, assim, a gente tem que estar sempre antenado para o próximo passo, sempre preparando o próximo, porque você não ganha hoje, mas se você não se prepara, você não vai estar pronto para a promoção. Se eu não tivesse batalhando a mais, me sacrificando, provavelmente eu não teria ganhado bônus. E esses bônus era assim, Juliana, não avisa ninguém não, tá? Então, isso é muito comum nas instituições até hoje, tá ok? Então, assim, é uma questão de você ter uma boa comunicação com o seu gestor e estar sempre com ouvidos atentos ao quê? O que que eu posso contribuir para essa empresa para que ela cresça? Isso é muito importante e isso faz uma grande diferença. E você está falando, e eu estou lembrando que é, na a empresa que eu trabalhava, eles pagavam a pós-graduação. E eu entrei numa pós de marketing, só que eu era do departamento de produtos, né, de desenvolvimento de produtos. E o RH entendeu que produto e marketing não tinha nada a ver. E eles não me pagaram a pós-graduação, mas eu fui fazer assim mesmo. Só que no ano seguinte, eles me mandaram no intercâmbio para o Japão, com tudo pago. É outra coisa, assim, que, assim, né, eles falaram assim, Leila, eles não pagaram a pós-graduação, mas o que eles deram foi 3 vezes mais o que custaria a pós-graduação. Porque eu fiquei 30 dias no Japão. Quando? Assim, Olha que foi assim legal. mesmo, com tudo pago. Então, E e é um trabalho, né? É você, assim, preparando o próximo passo. Então, ao invés de ficar de braços cruzados, o que que você fez? Você se desenvolveu, você mostrou seu comprometimento. Ah, não vai pagar minha pós-graduação em marketing, mas eu vou lá batalhar e eu vou fazer. Então, uhum. você não ficou esperando. E é aquela, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E você precisa estar antenado, conversando, ter uma boa comunicação. Eu sempre fui muito quieta, Leila, você me conhece, eu sou mais introvertida, tudo, né? Eu gosto de conversar um a um. Mas agora, isso nunca, essa timidez, ela nunca me fez ter algum tipo de prejuízo. Pode ser que, lógico, se fosse mais expansiva, e eu acho que isso é muito importante, a gente se reconhecer, saber como é a nossa personalidade e saber que aquele trabalho
eu sempre trabalhei com sigilo. Então, a minha discrição, a minha timidez servia por quê? Porque eu trabalhava numa área que era ultra sigilosa, com dados Olha que ultra legal. sigilosos. Olha que Entende? legal. Porque assim, Então, vem as muitas pessoas. mulheres falando assim, nossa, mas eu sou tímida. E olha, no seu caso, a timidez era um ponto forte para a área que você estava. Olha que legal. Sim, exatamente. Porque, e assim, você vê a introspecção, a gente, assim, a nossa comunicação, a gente trabalha com dados sensíveis, porque a gente trabalha com a vida das pessoas, a gente conhece as histórias das pessoas, os medos das pessoas. Então, é muito importante, assim, algumas características dessa, justamente porque a gente preserva, ainda mais num cenário em que a Lei Geral de Proteção de Dados existe. Então, para as pessoas que têm, não, eu sou tímido, sou introvertido, tem espaço para todo mundo. E dentro de uma empresa tem espaço para todo mundo. Então, acontece muito, Leila, da pessoa chegar para mim e falar assim, Juliana, não vou naquela entrevista não, a empresa é de marketing. Eu, tá bom, uma empresa é de marketing, mas ela tem uma área financeira, tem uma área de auditoria. Imagina, auditor marqueteiro, não combina, gente. E eu, né, eu fui auditora, né? Não combina assim, lógico, o auditor tem que ser simpático, tem que, sabe, ser uma pessoa empática. Agora, não dá, né, o auditor fazer festa, né? Então, não É. funciona. Então, tem espaço para todo mundo e a gente tem que estar aberto a tudo isso, né? E aí, o que aconteceu na sequência, indo além da minha história, né? O banco que eu estava quebrou, né? E aí eu falei, caramba, o que eu vou fazer a partir de agora? Aí me ligou uma pessoa do Rio de Janeiro falando, Juliana, é o seguinte, você é da área de câmbio, você vai ficar aqui e vai cuidar até acabar todas as operações. Eu queria muito fazer uma pós-graduação na época, Leila. Então, eu fiz uma pós-graduação em comércio exterior, porque eu trabalhava na área de importação e exportação. E aí, o que eu combinei com a pessoa? Porque eu tinha uma única operação para rodar durante, sabe quanto tempo? Durante 8 horas de trabalho. Então, eu simplesmente poderia pegar e chegar lá às 3 da tarde, quando rodava essa operação, e depois ir embora, como muitos colegas meus fizeram. Mas eu ficava lá. E o que eu combinei com esse chefe meu do Rio de Janeiro? Eu combinei com ele o seguinte: eu vou estar aqui às 9 e eu posso usar o tempo que eu tenho para me preparar para minha pós-graduação, porque eu estava me preparando para outras empresas, mas eu sabia que se eu entrasse numa empresa, eu não ia conseguir me dedicar à pós. A gente sabe, você vai numa empresa, com o nível de comprometimento é 12, 13, 14 horas, né? Então, o que eu fazia? Eu combinei com ela, chegava, fazia meus exercícios, fazia todos. Levei um monte de gente da pós-graduação nas costas, porque eu fazia o trabalho da galera, entendeu? Enquanto eu estava cumprindo a minha missão. A minha missão era pequenininha ali? Era. Mas eu estava lá às 9, fazia o meu trabalho, enquanto a galera ficava na internet, ficava fazendo farra, ficava na rádio corredor. Quando essa pessoa me ligava, eu estava lá. Oi, boa tarde, tudo bem? O que você precisa? E aí, o que aconteceu? Depois de um ano, que foi o ano da final da minha pós-graduação, o que essa pessoa tinha que vir para São Paulo. E foi a grande oportunidade da minha vida, porque essa pessoa precisava de um assistente. Na época, o assistente ganhava pouco, assim, ganhava um salário, eu estava no começo da minha carreira, né? E essa pessoa falou, Ju, eu confio tanto em você, porque você está sempre disponível, que eu preciso de uma assistente e eu quero que você fique comigo. Olha só. Então, o que eu quero te dizer com tudo isso é que muitas vezes a galera que estava comigo falava: você é boba, você chega 9 horas, você tá louca, para com isso. E eu batia cartão e estava ali, entendeu? Para o que precisasse, disponível para o que precisasse. Então, essa disponibilidade, ela é muito importante por conta disso, sabe? Você tá ali para prover soluções para a pessoa, você tá ali para ouvir o que está acontecendo. É muito importante. Então, não desperdicem. Às vezes você está num trabalho achando que é. E isso é muito comum, tá, Leila? O pessoal quando vem para atendimento comigo, não consegue enxergar o panorama que está acontecendo em volta. Só consegue enxergar o quê? O próprio espaço. E na realidade, como eu sou muito boa em análise de cenários, eu consigo ver um monte de oportunidade. E é esse o diferencial do meu trabalho.
Enquanto o pessoal tá ali, tô com a cabeça baixa, eu falo, não, mas peraí, você pode falar com tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. E aí, o que que aconteceu nesse momento? Aí a minha vida deslanchou. Comecei a ir pro Rio de Janeiro, cresci profissionalmente, fui procurar ajuda porque eu era tímida, não sabia pedir aumento, então fui melhorar minha comunicação. Comunicação é muito importante. E assim, falando de liderança e falando de promoções, pessoal, vocês precisam se comunicar, principalmente para nós mulheres. Por quê? Porque nós temos tempo de validade. Então eu lembro que assim, quando isso aconteceu, eu já estava com uns 25 anos. Para a galera da geração Y, lá, você tá velha, mas assim, geralmente nos 25 anos é que a gente começa a entrar assim na crescente da profissão, né? Do profissionalmente. E aí, as meninas, assim, as mulheres que eu atendo, elas estão entre 25 e 35 anos. Então, elas estão na iminência de se tornarem líderes, de ser promovidas, já vislumbrando aí a maternidade. Então, nesse momento, até é uma pena, porque eu fiz alguns gráficos aqui, tudo, mas não dá para aparecer aqui, só quando a gente está sozinha. Então, tem uma linha do tempo. Eu lembro que eu conversava com o meu médico, e meu médico falava, Ju, você pode aí se destacar profissionalmente até os 35. Não sei como é que tá hoje, né? Dos 35 ao 40, eu quero que você se dedique à maternidade. Porque você vai ter um filho, você vai gostar tanto que você vai querer outro. Então, o que que eu fiz? Procurei ajuda, procurei um coach para me ajudar, para eu poder pedir. Na época, primeiro procurei um psicólogo, porque na época não tinha coach. Então, procurei um psicólogo para me ajudar a pedir aumento, porque eu tinha medo de pedir aumento. Eu pedir aumento e chorava, você acha, Leila? E aí, assim, fui desenvolvendo a comunicação até que eu encontrei um coach num determinado momento. E aí, essa pessoa me ajudou o quê? A estabelecer um plano de vida, a traçar um plano. E com 28 anos eu casei. Aí o que que aconteceu? Sentei com meu marido, e aí isso é aberto, né? Você senta com o seu companheiro, companheira, não importa, e começa a estabelecer um plano de vida. Aí você fala de sonhos, você fala de planos, de rota de ação. Então, toda a turma já sabe aí o que que eu tô falando. Então, eu estabeleci uma rota. Tá, até os 35 anos, vamos bem na carreira. E depois dos 35, maternidade. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque para a maternidade você tem que preparar o seu ninho. Então, você tem que estar atento às oportunidades, tem que se oferecer. Durante esses 10 anos que eu passei fazendo isso, fiz curso de liderança lá no exterior, promovido, porque o pessoal acha que é só aumento que vale. Para quem curte se desenvolver, por exemplo, você fala do Japão. Sabe, uma oportunidade para ficar fora, poxa, você tá desenvolvendo uma língua, você está lidando com pessoas novas, então quando é ativo, isso faz uma grande diferença. E aí você pega todas essas oportunidades, você vai se engajando e você vai estruturando. E à medida que você vai mostrando a tua capacidade, você vai ganhando, vai tendo direito a bônus, tem que aprender a brigar pelos seus bônus, tem que aprender a se defender, aprender a se destacar, isso é muito importante, a vender, né? Você que é de marketing, né? Isso eu tive que aprender na unha, viu? Porque eu não sou de marketing, eu sou de administração. Então... Mas você sabe que eu fiz, né? Eu fiz tecnologia no técnico, que me ajuda muito até hoje, né? Ajuda a não ter medo aqui de toda essa parafernália do digital. E fiz administração e depois que eu fiz marketing. Ah, que legal. E marketing é sensacional. Eu atendo muita gente de marketing, é muito interessante. E eu falo, gente, o que vocês de marketing vêm em mim? Eu fico brincando com elas, eu falo assim, como assim? Eu sou tão quieta, o que vocês veem em mim? Mas é justamente isso. Por quê? Porque a galera do marketing geralmente é mais desfocada. Porque é tanta expansão, é tanta ideia, a cabeça tem tanta, vocês são um poço de criatividade. Então, aí vocês precisam de uma pessoa o quê? De foco. E aí eu levo para o foco. Eu levo para a disciplina. Tá? Então, é assim, gente, você tem projeto? Tá, vamos botar no papel, né, o plano, né, tem uma organização, uma metodologia de administração de tempo e foco, né? É o que eu mais falo todos os dias. Foco, respira, né?
É. E aí isso foi acontecendo. Então é muito importante que, assim, primeiro, fiquem antenados, olhem, assim, aceitem, sejam curiosos, sejam colaborativos, entendeu? Sejam, a pessoa te liga, você não sabe o que ela quer, e tenta entender e tenta fazer a pessoa chegar mais perto do objetivo dela. Por quê? Porque você vai estar sendo uma pessoa empática e vai ser lembrado. A gente tem, às vezes, a percepção, quando a gente tem 25 anos, é que é o nosso chefe que vai nos promover. E hoje em dia, não. Hoje é uma comissão de pessoas. Então, por exemplo, eu e aqui estamos a Leila aqui. Poxa, de repente, a Leila vai para uma mega empresa e a Leila vai lembrar da Juliana. Então, não subestimem os estagiários, não subestimem os colegas. Hoje eu tenho um monte, você deve ter um monte também de colegas que são CEOs, que são presidentes de empresa. Hoje eu tenho um monte de amigos que são assim. Então, o que acontece? Não subestime e sempre, sabe, tenta entender o que aquela pessoa está fazendo, tenta entender a empresa aonde você trabalha, porque isso vai fazer uma grande diferença. E esse interesse e esse interesse pelo todo vai contribuir para quê? Para que você realmente é, esteja diante de uma oportunidade de liderança. Porque o que é esperado do líder? Primeiro, é querer resolver problemas. Ser colaborativo. Assim, você tem que ter uma escuta ativa sensacional. Então, assim, você precisa querer o quê? Desenvolver as pessoas. Então, se você gosta de desenvolver pessoas, é muito importante, sabe? Começa a olhar, começa a ser curioso. Por quê? Porque isso vai aumentando as suas oportunidades. E é o que eu falei, gente, eu estava num banco que tinha quebrado. E foi a oportunidade da minha vida. Foi justamente o degrau que eu subi que possibilitou que, assim, sabe, eu virasse gerente lá dentro da empresa, fosse subindo, subindo, subindo e galgando. Até que chegou um momento, e aí eu vou falar de maternidade agora. Não sei como é que tá nosso tempo, Leila. Tem tempo ainda, não? Então, tem tempo, tem. Estamos tão bem. Então, assim, casei, né? Aí fui só viagem, né? Passeio, e graças a Deus, sabe, oportunidades de cursos ali, sempre se desenvolvendo. Desenvolvimento. Não espere que a empresa te pague um curso. Se a empresa te pagar, que nem a empresa me pagou, Sabe que eu mas sou daquelas quantos que anota, cursos? né? Eu Ai, sou que daquelas que legal. anota. Ai, que delícia, né? Então, desenvolver, assim, é muito importante. A Leila me conhece, eu estudo todo o tempo, e agora trabalhando com desenvolvimento humano, eu estudo o ser humano 24 horas por dia. E desenvolvimento é muito importante. Em vez de ficar assistindo nos notícias, sabe, dos canais abertos ou jornal, pega um livro, hoje em dia é tão fácil. Poxa, falou do livro tal. Poxa, vai no YouTube, tem resumo de livro. Juliana, eu tenho preguiça. Vê o resumo, sabe? Essas lives, poxa, 30 dias de live, poxa, olha a riqueza. A Leila, poxa, quantas pessoas que a Leila trouxe aí que podem te ajudar. Nossa, verdade. Por quê? Porque você realmente precisa entender. E essa fase de liderança é uma fase em que você se namora, né? É uma fase em que você está o tempo todo o quê? Curtindo a sua vida, experimentando a fase adulta e desfrutando de tudo isso. Porque o seu compromisso é com a profissão e o seu compromisso é com o quê? Um casamento, de repente. Então é uma fase muito legal. Muita gente aproveita e faz uma fanfarronagem e gasta tudo, né? É uma fase de construção em que você pode gastar sim, mas você já vai preparando o seu ninho, porque eu acho que não mudou, né, Leila? Acho que é 35 ou 40 anos a fase boa para engravidar, né? Na verdade, é o limite, né? Depois disso, a mulher acaba diminuindo demais a produção, os óvulos vão ficando maduros, né? E aí é mais difícil Entendi. engravidar. Então, aproveita essa fase. É lógico que é sempre bom consultar um ginecologista, cada caso é um caso. Eu estou trazendo a história que aconteceu para mim, porque eu consegui ir até o limite, né? Mas foi muito engraçado que o limite coincidiu um pouco antes com o estresse que eu tive, com Olha só. 33 anos.
Por quê? Porque também você ficar num pico de trabalho muito forte contribui para o estresse. Daí a importância do exercício físico, daí a importância do autoconhecimento, daí a importância do tempo para estar com você, né? E aí, aonde que eu entro aqui? Na roda da vida. A roda da vida é comum para elas, Leila? É comum. Aliás, elas podem fazer essa aula, é uma aula que eu dou gratuita até. E eu já deixo gravada. E, inclusive, assim, quem vai participar da campanha da vacinação no final do mês, precisa fazer a roda da vida. Precisa Ai, fazer, que recebe o legal. relatório. É bem legal. E a roda da vida, até para quem não conhece, né? O que que é? Eu tenho 12 grandes áreas na minha vida, né? E como que eu estou lidando com isso? Por quê? Porque desses 25, e assim, eu dou só os 25 aos 35, que foi é a fase que eu vejo, tá? A meninada que eu vejo. 25 a 30. É um momento em que você muitas vezes está num pico em uma das áreas, ou você está se dedicando muito ao trabalho, e você acaba esquecendo saúde. Então, a roda da vida, ela é um instrumento, uma metodologia que permite que avalie as É áreas da uma vida onde clareza, você né? está e o que que você precisa fazer, o que que você está esquecendo. Você está esquecendo, de repente, da família, de passar a mão no telefone e ligar para o teu irmão. Há muito tempo você não fala, gente, a gente tem que viver o presente hoje. A pandemia, a gente não sabe o que vai acontecer com a gente. A gente não É, sabe. Antigamente a gente falava o que será do amanhã, a gente fala o que será do hoje. é. Então, é muito importante fazer essa reflexão sobre a roda da vida, para quê? Justamente para você ver quais são os pontos em que você precisa melhorar para você estar de bem com você mesmo. Por quê? Porque esse período em que você está só é um período em que você tem que se realizar. Você está na juventude, então, sabe, correr atrás dos seus sonhos. E mesmo da profissão. Por quê? Porque ir fazendo, e assim, você tá vendo que é tudo ao mesmo tempo agora, né, Leila? Fazendo um É. plano, sabe? Teve uma cliente minha que recebeu aumento. Graças a Deus, assim, a mulherada vem, eu atendo muito mulheres, né? Tenho homens também, mas atendo muito mulheres. Juliana, quero que você me prepare para promoção. E geralmente tá certo, graças a Deus. E aí Que eu falo, legal. não vai usar esse dinheiro, não. Já mando para a Nath do Me Poupe, né? Já mando para ela fazer propaganda aqui. Falo, vai aprender a poupar, porque esse dinheiro você ainda não reconhece. E isso foi uma coisa que eu fiz muito, 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 muito durante a minha vida. Tanto é que hoje tem a pandemia e eu trabalho na minha casa, estou super confortável, porque a gente preparou, graças a Deus, a gente aproveitou, lógico, teve uma oportunidade. Tem pessoas que infelizmente não têm essa oportunidade. Mas a gente abraçou a oportunidade. Mas essa questão é muito importante da responsabilidade que a gente tem pelo momento que a gente está agora. É nossa, não é de ninguém, né? Não é do Não, governo. Não é do governo, não foi o governo que deu passo maior que a perna. O governo tem a sua responsabilidade, que muitas vezes, né, não é, mas a gente tem a nossa, né? Na nossa vida, assim, no sim, nosso quadrado, a responsabilidade é nossa, né? A Nath fala sim, muito isso, a Natália Arcuri, né? Ela isso. desce mesmo. É, então, receber um aumento que seja R$ 10, guarda, guarda esse dinheiro. Eu lembro que na época eu trabalhei num banco suíço, o pessoal tinha um plano de previdência, o pessoal ofereceram um plano de previdência para vocês. Ah, se você colocar 1% a mais, eu jogo 1%. Multinacional é muito É, comum isso acontecer. Faça. Esse dinheiro não vai fazer falta para você hoje. E na realidade, lá no futuro, ainda mais a gente com filho, né, Leila? é. Poxa, sabe, isso vai a uma quitação no apartamento. Por quê? Dos 25 aos 35 anos, se você está numa empresa, você está casado e está pensando na quitação do apartamento. Então, quanto mais você antecipar, menos dor de cabeça você tem. Então, eu falo muito disso. Gente, recebeu o aumento? Guarda esse dinheiro, porque ele não vai fazer falta para você. Então, você vê, tudo, Leila, é pensando no ninho para as mulheres que querem ser mães. É tudo pensando no ninho. Eu me divirto agora. Eu faço uma avaliação do meu nível de satisfação com a minha vida.
eu aprecio minha vida, eu curto o momento. Agora, eu vou colocando o quê? Vou colocando as palhas, né? Lá no ninho, lá para frente. Porque a gente não sabe, e às vezes a gente mesmo vai precisar desse dinheiro por algum motivo. Você vê o momento de vida, o momento do país, então, poxa, e vai passar. Então, toda semente, ela é importante. Você traz trechos da Bíblia todos os dias, eu aprecio e eu também acompanho. Então, tem a parábola das sementes, né? Então, você plante a semente no local certo. Por quê? Porque ela vai crescer. Você vai, assim, não vai cair, assim, se você não se preocupar com isso, você vai jogar ela numa pedra, você vai jogar ela num solo que não é fértil. Então, tenha essa preocupação, porque faz diferença. E o tempo voa, voa mesmo. Então, é isso em relação à carreira. E sim, não fique esperando o chefe, não. Você está falando de governo, né? Acontece muito também, muito comum a pessoa chegar metendo pau no chefe para mim, normal, eu concordo, tem chefes e tem chefes, né? E nem todos os chefes passam por processo de coaching, então a gente realmente sofre aí com as emoções dos nossos chefes, as pressões que eles sofrem e que eles repassam para nós, né? Mas o que acontece? Ouça o que o teu chefe está falando e, assim, avalie possibilidades. Como que eu estou provendo soluções? Tenha iniciativa. Ah, mas meu chefe vai roubar minha iniciativa. Se ele roubar, conta a iniciativa para o seu chefe, para o amigo do teu chefe, faça parceria dentro da empresa, porque chefe não é para sempre. Tem um cliente meu que passou agora por 5 chefes, trocou. Tu. Se você puxar o saco só desse chefe, não vai adiantar nada, porque ele vai embora. São pessoas e cada um tem seus objetivos. Então, faça seu trabalho. Avalie o valor da empresa. O valor da empresa tem a ver com seus valores. Sabe, você trabalha, por exemplo, você é contra cigarro, não procura emprego numa empresa tabagista. Vai para uma empresa que seja alinhada com você. Você é uma pessoa que gosta de uma coisa mais tranquila, mais conservadora, procura empresas que tenham essa vibe. Ou você trabalha com empresa de alta performance, vá. E aí vem uma recomendação quando da maternidade. Porque empresas de alta performance vão bem enquanto a gente não tem filho. E foi o meu tropeço. Por quê? Porque empresas de alta performance, elas demandam de 12 a 14 horas por dia seu, e eu lembro que eu adorava, que eu me divertia muito fazendo, era minha empresa de iniciativa, proatividade, tudo que eu gosto, entendeu? Desenvolvia pessoas, né? Tava ali o tempo todo, sabe, com esse espírito de liderança. Só que, o que aconteceu? Em determinado momento, a minha disponibilidade como pessoa já não batia com o valor de uma empresa de alta performance. Foi quando eu fui para o empresariado, quando eu fiz a migração, a minha transição de carreira. Por quê? Porque eu queria estar perto das minhas filhas. Hoje, a gente vive um momento diferente em que as empresas estão abraçando a maternidade. Mas faça tudo isso, ganhe muito dinheiro, batalhe pelas suas oportunidades, mas vai preparando o ninho de uma maneira ao que você ter escolhas. E a poupança, Leila, é muito importante para isso. Porque se eu não tivesse poupado, eu não teria a possibilidade de ter ficado 2 anos parada. Porque quando, assim, e o que acontece também, que é muito importante trazer para as mulheres. Quando eu fiquei grávida, eu preparei toda a equipe para ficar 5 meses fora. Eu perdi meu emprego. Olha só. Eu não perdi, assim, eu perdi o quê? Eu perdi a minha posição. Eu não fui mandada embora, eu não fui. Mas a minha posição, ela foi assumida por uma outra pessoa. Só que antes disso, o que tinha acontecido? Eu tinha construído diversos relacionamentos
Antes de eu sair da maternidade para ser mãe, já tinham me avisado que quando eu voltasse eu não ia voltar para minha área, mas eu tinha feito tantas conexões e tantas parcerias, e eu me fiz tão presente provendo soluções naquele período, que a hora que eu voltei eu tive oportunidades. Então não dá para mentir para a galera, para falar assim, ah não, quando você voltar vai estar tudo igual. Não, não vai estar. Então aí você tem que o quê? Justamente semear de uma maneira que quando você volte, você consiga ficar dentro da empresa. E eu ainda fiquei 3 anos, fui para áreas de governança, né? Eu trabalhei na área de auditoria, trabalhei na área de risco operacional, então eu trabalhava em áreas que assim não demandavam, por exemplo, fiquei até 9 horas da noite, quando eu trabalhava na área que ele desligava quando Nova York desligava. Mas mesmo assim, era empresa de alta performance. E aí eu comecei a ficar desanimada com tudo aquilo, porque eu não via minha filha crescer. Então eu fiquei 3 anos e eu ficava 3 anos triste, arrastada. Aí me mandavam para América Latina, porque eu falava espanhol, então eu fazia auditoria em outras empresas, tudo, entendeu? Então, assim, e tinha dinheiro, levava para passear para um lado, para o outro, roupa, assim, não faltava nada. Mas faltava o quê? A minha conexão com a minha filha. Eu não conhecia a minha filha. Então, assim, é muito importante deixar claro para essas mulheres que, assim, tudo tem seu tempo. Então, aproveita essa fase, estrutura um tempo de liderança e saiba que lá na frente, quando o bebezinho nascer, as suas prioridades vão mudar. Por quê? Porque você vai querer estar mais próximo. Eu amava, assim, fiquei 2 anos fora e quis voltar logo, né? Porque eu não paro, sou hiperativa, amo de paixão o que eu faço. Agora, é diferente hoje. Por quê? Porque hoje, graças a Deus, assim, com a pandemia, eu acho que aumentaram as possibilidades para a mulher, né? Tem as empresas que são a favor da maternidade, tudo, mas na época eu só tinha experiência no mercado financeiro. Então, toda vez que o pessoal olhava para mim, falava assim, Juliana, você vai ter que viajar. Aí eu falei, não, para, chega. Entende? Então é muito importante, inclusive, refletir sobre, primeiro, você está na empresa, você é líder, parceria, prepara para um momento em que você vai ser mãe. Faça um plano bem estruturado, converse com seu companheiro, com sua companheira sobre isso. Entende? Por quê? Porque em algum momento você vai precisar se dedicar mais àquela coisinha que quando chega, né, Leila? É tudo de bom. E outra coisa, Aquela criança importante que a quando gente chega falar. na sua vida... Ai, meu Deus, tem alguém que não para de pingar aqui. Então, Oi? E assim, eu acho importante também falar que, mesmo se você. Eu parei, assim, eu saí da minha carreira para cuidar das crianças. Tá ouvindo? Tá ouvindo, Lê? Tá ouvindo, Ju? tá ouvindo? Voltou? agora sim. Tá. Então, Sim, quando eu acho importante, caiu. a Edi falou aqui que ela tá com um filho de 19 anos e ela tá retomando a carreira dela agora. E é muito isso, né? A gente, na verdade, a gente pode retomar a carreira depois da maternidade, depois que os filhos estão grandes, né? Porque essa fase deles só vai ter, não vai voltar. E Não. voltar a se desenvolver e crescer na carreira profissionalmente só depende da gente, porque hoje em dia você lida aí com a mulherada, né, nessa questão de posicionamento, tal, tudo, e você vê do outro lado os líderes também a escassez de pessoas proativas. Sim. Na verdade, sim. Você teve do lado de pessoas, né, que não eram proativas, que eram da Rádio Corredor, tal, e você criou as suas possibilidades, as suas oportunidades, porque você se diferenciou. Então, para quem quer se diferenciar, sempre tem oportunidade, Sim. sempre tem.
Não falta trabalho, inclusive assim, é engraçado, a gente está aqui no meio empresarial, mas assim, vira e mexe me convidam para entrevista, Juliana, quer voltar, tal. Por quê? Porque não falta, e fica aquela marca de uma pessoa que assim, tá sempre à frente. E é isso, poxa, sabe, o meu ninho esvaziou, dá para voltar. E uma coisa, assim, mesmo quando eu estava com esses 2 anos, assim, eu nunca parei de estudar. Nunca parei, sabe? Tava antenada, tava. Então, nunca pare de estudar, que é uma outra coisa que minha mãe sempre me falou. E que eu trago daquela época lá, dos 12 anos. Nunca pare de estudar. Porque não, assim, a mente está sempre apta. E isso nos abre possibilidades. Então, assim, sabe? Sempre vai haver oportunidades, sempre, para quem quer trabalhar. Mas tem que querer trabalhar. E dá trabalho, gente. Trabalhar dá trabalho, sabe? É o que eu sempre falo, né, Leila? Poxa, você aí, o quanto que não é trabalhoso você preparar 30 dias de live sem parar para as pessoas. Nossa, o quanto de conexão, o quanto e o quanto isso demanda do teu tempo. E aí Sim. vai uma parte de assim gerir bem os filhos, né? Assim, gerir, né? Eu falo muito, uso a palavra administrar bem os filhos. Por quê? Se a gente educa os nossos filhos para entender que hoje, numa pandemia, tá todo mundo em casa e todo mundo tem que colaborar, eles começam a entender. E era uma coisa interessante que na época que eu tomei a decisão de parar para depois vir para o meio empresarial, eu não havia essa possibilidade. A gente está fazendo live, seus filhos estão aí. E eles não estão te Então, cutucando como eles te cutucavam quando a pandemia não era normal. Elas é não estão verdade. aqui me cutucando. Elas sabem que eu estou trabalhando, que é um momento de live. Então, mesmo para as mulheres que já tiveram filhos e assim estão pensando em voltar, é possível, porque as crianças elas entendem. Essa geração Nutella que a gente dá tudo na boca deles, né? É. Então, assim, é possível dar, tem muitas possibilidades, mas assim, o que eu trago que é mais importante, primeiro, quando você começa, e aí eu trouxe a liderança, ela, quando você começa a desenvolver, ela é muito importante, por quê? Porque a liderança, a gente, quando é mãe, a gente tem que ser líder. Sim, A gente tem que liderar. Como mãe, justo. mulher, com todos os nossos aspectos, assim, todas as nossas áreas a gente tem que liderar. E qual é a função de um líder para uma mulher que quer sucesso, né? Que a gente está falando de sucesso? É visão do todo. Então, quando eu sou líder, eu tenho que olhar o quê? Eu tenho que olhar a equipe que eu tenho ali. E aí eu já vou fazendo um paralelo com a maternidade. Você tem que olhar as crianças, se elas estão comendo, se elas estão bem alimentadas, se elas estão sem febre. E assim, a gente tem que fazer. O que é importante? É estabelecer, olha, eu tenho 3 anos aqui, 4 anos para me preparar para ser líder. Por quê? Porque são momentos distintos. Tem muita mulher que quer fazer ao mesmo tempo e eu não recomendo. É o que tem? Vamos trabalhar. Agora, Exatamente. eu não recomendo. Tem hora para tudo. Então, se prepara, melhora a sua comunicação para você acelerar esse processo. Seja proativa, esteja disponível e peça. Porque se você não pedir para teu chefe achar que você está linda, maravilhosa lá na posição e nunca vai te promover. Então, a Exatamente. comunicação é muito importante. É o que eu falei, poxa, 21 anos atrás eu fui aprender a pedir aumento, porque o chefe achava que eu estava confortável ali. Eu queria meu aumento. E você sabe que eu tinha um amigo que trabalhava do lado, Luizinho. Nossa, Luizinho, eu falava, nossa, Luizinho, como você é chato. Toda hora ele pedia aumento. Toda hora, assim, todo ano ele pedia aumento, sabe? Mas certo era ele. Ele que estava certo. E Sim, eu ficava ali, sabe? Demorei assim. Enquanto outras pessoas poderiam ter subido, eu poderia ter subido mais rápido e eu não sabia, por não saber pedir sim. aumento. Sim, e tudo bem, o máximo que vai. Lógico, gente, é pedir aumento não é assim, oi, chefe, tudo bem? Acordei e acho que você tem que me dar um aumento porque eu mereço. Não, não é.
Você foi contratado para uma função e você está sendo pago por essa função. Então, entregue a mais, e quando você estiver entregando a mais, chegar para o teu chefe e falar assim, eu acho que é a hora da gente conversar sobre aumento. Eu estou fazendo isso, aquilo, e eu acho que eu estou sendo diferenciado e eu acredito que eu mereço um aumento. Então, precisa ter fatos e dados, argumentos. Não é, eu estou pedindo aumento porque eu sou bonito. Para. Isso não funciona. Você hoje está na posição, você foi contratado, você está sendo pago para fazer o que você faz. Ah, Juliana, mas eu só vou fazer isso. Tá bom, é sua escolha. Você nunca vai ser escolhido para participar de um processo interno. É a vida. Eu sinto muito. São as circunstâncias, né, Leila? A gente não pode fantasiar aqui, né? A vida não é cor-de-rosa. Então, assim, eu faço as circunstâncias estarem ao meu favor. Então, mas eu tô sendo puxa-saco do meu chefe. Não, se você tá fazendo um bom trabalho, você tá fazendo um trabalho. Você não precisa ser puxa-saco. Lógico, tratar bem o chefe. Por que não? Por que não fazer um ambiente bom? É diferente de puxar o saco, né? Então, essa visão do todo, assim, esse é o grande diferencial do trabalho que eu faço, tá? Porque quando a pessoa vem me buscar, eu olho o todo dela, né? E aí eu faço recomendações e aí a pessoa começa a refletir, começa a perceber, né? Que ela tá olhando só o umbigo dela, enquanto o mundo tá à volta dela cheio de oportunidades. Se não tiver, vai para outro lugar. Então, mesmo que você comece a desenvolver iniciativa e criar coisas que o teu chefe rouba, são coisas que você criou. Então, você vai usar isso na outra empresa quando você for fazer a entrevista. Não está feliz ali, tem outras oportunidades. Então, assim, você está cavando possibilidades. Porque, na realidade, vai junto com você. É a sua tecnologia, é o seu talento, é o seu know-how. Então, isso é liderança. Então, assim, elevado grau de conhecimento, estar sempre antenado, o que está acontecendo. Não parar nunca, né, Leila? A gente não para nunca, né, Leila? Não dá. Eu ouvi... A Laís, esses dias, estava assistindo Barbie, Escola de Princesas. E aí ela põe um livro na cabeça e para andar tal. E aí, eis que estava um livro lá na sala, né? Aí ela falou assim, você também tinha que falar para a mamãe o que aconteceu. Tal. Eu falei, filha, não precisa falar. Você pegou um livro que não era o livro da vez. O que o livro de gamificação está fazendo na sala? Nem é o livro da vez. Se fosse o livro da vez, poderia ser que eu esqueci lá, né? Mas não. Então, você vê quanta coisa que a gente não aprende, né? E quantas oportunidades. Eu sou velho. Não, velho não. Sinto muito, não, velho. Eu acho importante frisar essa questão de oportunidades agora, depois da pandemia, assim, né? Pós-pandemia. Por quê? Essa questão de home office foi desmistificada, né? Caiu, foi um grande paradigma que caiu. Então, as empresas viram que funciona, que é possível. Então, assim, na época que eu trabalhei, não tinha. Se tivesse, eu talvez estaria lá na seguradora até hoje. Porque, assim, é aquilo. Sim. Eu amava trabalhar lá, amava as pessoas, tenho conexões com eles até hoje. Muitos deles hoje trabalham com meu esposo, porque meu esposo continua trabalhando no ramo de seguros, né? Então, ele trabalha numa outra empresa. Mas, assim, amigos que foram meus colegas, hoje são pares dele, ou são funcionários dele, assim, é muito legal. A amizade fica, né? Aquele... Meu diretor, ele é aposentado, eu tenho amizade com ele até hoje. Mas, o que acontece? Então, depois dessa pandemia, às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu quero voltar, eu quero sair, mas a gente esquece de olhar que talvez a possibilidade, a oportunidade esteja dentro de casa. Né? E você Sim. estando próximo dos seus filhos, sem o tempo de deslocamento, principalmente aqui em São Paulo, que às vezes vai 2 horas, 4 horas do seu dia em deslocamento, às vezes, né? Então tem muita oportunidade e principalmente para as pessoas engajadas, para as pessoas, olha, hoje eu estava mexendo num aplicativo aqui e eu precisei falar com o chat. A menina do chat estava na Praia Grande, a empresa não é na Praia Grande. Ou seja, Sim. ela é uma assistente virtual. E ela me atendeu muito bem, estava ali, prestativo, o atendimento foi rápido, foi cordial, sabe?
Então, as empresas estão abrindo os olhos para isso também. E para a mulher, olha lá, eu trabalho em companhias de seguro. Ai, que legal! Como tenho duas atividades, essa do seguro é a principal. A pedacinho do céu, que linda! Fala aí depois onde você trabalha. Eu trabalhei na Tóquio Marine. Meu esposo trabalha na Sompo Seguros. Então, sempre japoneses, né? Que legal, né? E, poxa, isso é muito legal, porque é uma experiência que vocês têm com o quê? Com empresa oriental. E isso faz uma mega diferença. Não é que assim, a gente muitas vezes não explora esse talento, mas poxa, sabe? Então, é o que você falou, Leila. Poxa, aqui em casa é o que eu falo do ninho. Eu preparei meu ninho, então o que acontece? Por conta da gente ser mais tradicional em relação ao lockdown, à pandemia, hoje as crianças estão estudando em casa. Então, imagina, para quem ainda não tem filhos, mas para quem tem filho, Leila, inverno, a gente tirar as crianças de casa, 7 horas da manhã, o que que é aquilo? Não Hoje é? não. Você pega o cafezinho, não tem que se preocupar com o lanche, o café da manhã tá ali, tá posto e pronto, acabou, entendeu? Então aí tem a hora do lanche das crianças, tudo. Então assim, elas estão vendo papai e mamãe trabalhar. Então, sabe, aí você pode sentar, assistir alguma coisa com eles, entendeu? Lógico, a gente tem que tomar cuidado para não abusar, né? Porque às vezes a gente acaba, mas assim, é muito legal e Não, é nossa, muito e legal. até. Sabe o que acontece aqui? É assim, ô mãe, hoje mesmo, eu tô aqui trabalhando, ela tá lá no quarto dela. Ô mãe, os ácaros são de que família? Aí eu, ô filha, abre a aba do Google aí e vê. E elas vêm no irmão mais velho, né? Aí elas vêm aqui, Giovana, olha aí pra mim, o que que é? Então, gente, é muito legal. Então, assim, isso a gente nunca passaria, a gente nunca Não, teria esse acompanhamento, essa diversão, né? Essa vivência, gente, isso é muito rico. Eu acho que assim, a gente precisa olhar para essas pequenas oportunidades e pequenas coisas que a pandemia nos trouxe, né? E olha lá, minha carreira eu fiz após os filhos crescerem, com 20. Tá vendo? nossa, É que legal. possível a gente criar. Sim. E hoje é mais fácil, é o que a gente está falando. Imagina só, poxa, sabe, assim, há anos atrás, né? A minha mais nova, mais velha tem 10 e a minha mais nova tem 6 agora. Então, assim, para quem estava um pouco antes, né? Eu resolvi realmente ter uma gestação tardia. Mas então, o quanto que esse período, apesar de todas as situações, apesar de todo o sofrimento, está sendo rico para quê? Para a gente cuidar do nosso ninho. Leila, eu delegava, então de manhã, às 7 horas da manhã, catava as crianças, botava na escola para ficar até às 7 da noite. Tinha uma pessoa que cuidava da minha alimentação. Saía para trabalhar. Eu não sabia, antes da pandemia, eu realmente não sabia cozinhar. A gente é daquela geração que tomava lanche na escola, almoçava na rua. Então, para mim, foi um grande desafio. Mas o quanto que isso está trazendo a gente de volta para casa. Então, para quem está tendo a oportunidade, lógico, e para os que não estão tendo, o quanto é importante a gente se preservar por essas pessoas que não têm a opção de fazer a mesma coisa. Então, por respeito a eles. O teu bebê tem 25 anos, uau! Ai, que Como é seu nome? pequenininho! Então, olha que delícia, né? E assim, realmente é algo que não, assim, não volta. Eu vejo assim a minha de 7, eu acompanhei, a tua de quase 7, eu acompanhei o crescimento dela. A de 10 eu perdi 3 anos, né? Acompanhava o quê? À noite. Então, realmente, a pandemia, diferente da situação que acontecia antes, por exemplo, quando eu falei que eu não tive mais disponibilidade para continuar no mercado. Hoje é diferente. Tem mulheres que continuaram, mas eu queria muito ficar com a minha filha, muito mesmo, muito. Porque Então, não são volta, né? escolhas Não e não volta. tem certo. E também tem uma coisa, Exatamente. Leila, não tem certo ou errado. É o que é bom para a Exatamente. pessoa, é o que é bom para cada um, é a história de cada um. Lógico, estou compartilhando. Ó, de 19 e 17 anos, olha que lindos, olha que delícia. Tá A vendo? Edilai está falando, né? Tá vendo, Das, Edi? das crianças.
Então, sempre vai ter oportunidade, assim, é o que a gente fala, assim, proatividade, vontade de trabalhar e garra faz a diferença, né? Antigamente as pessoas, depois de uma determinada idade, não tinham mais possibilidades, mas o mercado está reconhecendo isso e a gente precisa. Então, outro dia uma moça chegou para mim, mais de 50 anos, falou assim, Juliana, não, me procurou porque eu também faço alguns trabalhos de preparar para entrevista. Então, eu faço uns trabalhos, a pessoa agenda um horário comigo para se preparar para entrevista, para se preparar para uma promoção. Então, ela me procurou para se preparar para uma entrevista. Ju, eu não vou. Como não vai? Se a empresa olhou teu currículo, você tem mais de 50 anos e a empresa te convidou, idade não é um problema. E mais, qual é, assim, eu conheço ela super ativa, sabe? Então eu falo, qual o problema? Você vai deixar de entregar por causa da tua idade? Na hora que você está fazendo o trabalho lá, você está com o RG na mão, digitando. Então, sabe, é muito importante que a gente veja que existe sim oportunidade. Ah, tá, existe escassez? Em alguns mercados, sim. Então, sabe, quem curte tecnologia hoje está bombando, marketing está bombando, Tem tá muita forte. necessidade. Eu não sei se você já Banco tá ouviu falar. bombando. Já ouviu falar da vovó do tráfego? Você já ouviu falar? Vovó É do uma tráfego, senhora, amei. 62 anos, ela aprendeu. Gente, tráfego não é tráfico, é tráfego. É tráfego de Tráfego. dados, né? Na parte do marketing Tráfego é você, digital, né? na verdade, assim, não é só, por exemplo, eu, a Ju, que faz uso do tráfego, né, para chegar a mensagem até você. Mas negócios locais precisam muito, muito, muito de profissionais nessa área. E assim, basta você querer aprender, porque conteúdo tem muito conteúdo de graça na internet para você aprender. E Sim. mesmo se não tem, a barreira de entrada é muito pequena, não é o valor de uma faculdade. Um curso desse, por exemplo. Um dos Não. melhores cursos que tem é R$ 97 por mês, R$ 997 no ano. Não é uma mensalidade de faculdade. Você aprende uma categoria profissional nova. Então, Olha que assim, legal. existem muitas oportunidades. Basta, assim, as características, né? Eu acho que, assim, as características, independente de ser dos 25 aos 35, dos 35 aos 45, dos 45, as características para uma carreira de sucesso e para uma maternidade junto, é o que você falou. Proatividade, Sim. trabalho, né? E trabalhar no Trabalhar. trabalho. Trabalhar. E ficar antenada, né? Visão do Sim. todo, iniciativa, Sim. né? Sim. E ajudar no crescimento do outro, entender Sim. o que a empresa quer, e às vezes não é uma empresa, mas são clientes, o que os clientes querem, querer resolver problemas. Então você vê que as necessidades, né, as habilidades são as mesmas, na Sim. verdade, né? Exatamente. E assim, é isso, assim, é você ter prontidão para lidar com obstáculos. Então, e é interessante isso, né? Assim, eu atendi um cliente há bastante tempo atrás que falava, Juliana, mas me procuram só para resolver bucha. Eu falo, sensacional. Oba! Isso é ótimo. Problemas! Isso é sinal Opa! que você é o cara, é o cara. Você é o cara. Já pode começar a estruturar para a tua promoção, porque você é o cara. Ai, mas eu só resolvo porque você é bom nisso. Então, sabe, preste muita atenção no que as pessoas falam sobre os talentos de vocês. Por quê? Porque às vezes você nem percebe. Ai, que saco, mais uma bucha, mas você vai lá e resolve, você vai lá e resolve, você vai lá e resolve. Uau, você é um provedor de soluções. Então, você vê como é. Eu posso olhar para o meu umbigo e falar, cara, que caramba, né? A pessoa só vem para me procurar para resolver problema. Ou então, poxa, eu sou um provedor de soluções. Então, é isso. E na liderança, isso é muito importante. E é algo que vai funcionar o quê? Depois você vai estar, primeiro, você alinhou, ajustou sua liderança, e aí você vai se preparar o quê? Para pousar no seu ninho, porque aí vem a maternidade. E aí o seu foco é o quê? É justamente em estar bem com o seu, assim, produzir bem, ter uma gestação tranquila, uma gestação, sabe, preparar
justamente a equipe para ficar sem você durante esse período e preparar o quê? Preparar para ser lembrado. Preparar para as pessoas saberem que, apesar de você estar na maternidade por um período de licença, você é uma pessoa que faz a diferença. Porque você não é uma pessoa da área tal, você é uma pessoa que provê soluções, você é uma pessoa que resolve bucha, como diz essa pessoa. Entende? E aí você, quando voltar, vai ser bem-vindo. Talvez, provavelmente, não seja para a mesma área que você volte. Isso é uma realidade e é importante pontuar Eu aqui. falo que sim, tem uma coisa que é mágica na nossa vida que chama alinhamento de expectativa. Nossa, isso é mágico, alinhamento de expectativa. Né? Então, quando você alinha as expectativas, porque às vezes você volta com a expectativa lá em cima, não alinhou, e a empresa está com a expectativa aqui. Mas está tudo bem, né? É só questão de alinhar. Sim, exatamente. É isso. Então, assim, se prepare. E mais, quais são as opções que eu vou ter a partir do momento em que eu escolher? Porque muitas vezes não é nem a empresa, muitas vezes é você, como foi o meu caso. Lógico, eu esperei mais um tempo, porque aí eu engravidei da segunda e eu resolvi parar um pouco. Mas, assim, às vezes é você que não quer mais. Então, poxa, sabe, eu vou querer ter um pouco mais de tempo com meu filho, então eu vou para um mercado, migro para um mercado em que seja mais tranquilo. Tá? Então, assim, é o que você falou, é um alinhamento, é um plano, tem que ser conversado com o companheiro, com a companheira, justamente para quê? Para que fique tudo certo. Tudo isso foi conversado. Então, é o que eu falo, a gente é hoje educada para ir para a liderança, para ter uma profissão, para ser independente em um determinado momento. A gente, como mulher, para as mulheres que escolhem ser mães, porque graças a Deus hoje a gente tem o poder da escolha, ter esse período, né? Preparar esse ninho para você curtir um pouquinho, ou de repente pegar um trabalho mais light, ou continuar na alta performance também, com essa história do home office, fica muito mais fácil isso, né? Mas assim, avaliar quantas escolhas que eu tenho, porque a partir disso, Leila, quando você traça realmente esse plano em que você vislumbra o que é possível. Eu não sabia o que ia acontecer. Eu achei que eu ia voltar e que não ia parar de trabalhar no mercado financeiro nunca. Mas aí eu falei, caramba, mas a minha filha só me vê de final de semana. É uma escolha? Mas para mim começou a representar tristeza. E aí na época, não tinha opção para mim. Então eu fui para um outro caminho. Então, hoje tem muitas possibilidades. Hoje em dia, até essas reuniões, né? As reuniões, olha que legal essa frase. Sucesso é aceitar cada ciclo como deve ser. É linda, lindíssima. Linda. E assim, lindíssima. Outra coisa muito importante é que até essas questões de viagem hoje em dia, né, elas foram repensadas. Muitas viagens que você fazia, muito provavelmente poderia ser resolvida com uma videochamada. E hoje isso é realidade. Né? Isso é sensacional. Eu lembro assim, com 5 meses de gestação, pegando ponte aérea, porque o chefe queria ver minha cara. Fazia parte. Olho no olho é muito importante. Mas eram coisas que, poxa, eu estava com 5 meses de gestação, já não precisava mais isso, entendeu? Então, e aí você vê a flexibilidade, como a mulher, ela se impõe diante desses desafios e não tem medo de nada, a gravidez é saúde, quem engravida é saudável. Então, sabe, mas hoje é muito mais fácil, então eu falo que dá para fazer. Agora, não tudo ao mesmo tempo agora. Planeja. Então, eu vou me projetar para a liderança, vou começar a avaliar, vou começar a prover soluções, vou começar a avaliar quais são as possibilidades. Para quê? Para me antecipar, para curtir esse período. Porque ser líder, ser promovido e cuidar da equipe, porque é o primeiro cuidado, você vai estar cuidando de gente grande. Né? E aí você vai precisar, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, em que a gente não sabe o que vai acontecer no próximo dia, é muito importante você trazer segurança para essas pessoas. E aí isso vai te fazer o quê? Lidar com o imprevisível, porque ser mãe é lidar com o imprevisível, né, Leila? Exatamente. Aqui até eu peguei alguns desafios, né, de que é ser mãe, né?
lidar com o desconhecido diariamente, né? A sua criança dormiu bem, acordou com febre. Na idade dos Se você... seus, nossa, Não, a minha idade é, não, mas assim, com 1 ano, antes de um sim. ano, acordou com febre. Agora fica uma calmaria, né, Ju? Você tá na calmaria agora já, né? Tá uma Sim, e calmaria, como é? assim, tá? Elas estão comendo melhor, elas comem Estão mais. Gente, os ótimas. meus comem. Senhor, se- senhor, os meus comem, graças a Deus. É, porque a minha primeira não gostava de comer, comer era um assunto. Então, assim, e realmente demanda. Então, tudo a seu tempo, né? É o que a Ale está falando, né? Sucesso é aceitar cada ciclo como deve ser. Então, eu me divirto com a liderança, uso esse dinheiro para preparar meu ninho, para no momento seguinte eu engravidar numa boa. E mais, o estresse, esses picos de estresse por conta da responsabilidade, porque quando você assume um cargo, você tem um senso de responsabilidade muito grande, inclusive impede que você muitas vezes engravide, porque o estresse Sim, não combina com gestação. exatamente. Exatamente. Então, assumir a liderança, que é algo desconhecido, aprendo a liderar, aprendo a gerenciar, é o que eu ajudo as pessoas a fazerem. Aprendo a liderar, aprendo a gerenciar. Opa, agora eu estou no momento em que a minha equipe já corresponde ao que eu preciso. Eu posso engravidar. Por quê? Porque eu vou estar administrando aquela equipe e aí eu vou poder engravidar. Mas aí eu já estou acostumada com aquilo. Porque a hora que o nenê nascer, isso se a gravidez for boa, né? A hora que o nenê nascer, você vai ter que se acostumar com o chorinho, conhecer aquela criança. Porque a criança, ela chora. E o choro é uma comunicação. Gente, choro não é doença. Choro é sinal de que ele está comunicando. Mamãe, quero ir aqui, fiz xixi. Mamãe, tô com fome. Mamãe, tá frio. Mamãe, coloca uma blusinha a mais em mim, tira a blusinha, bota a blusinha, tira a blusinha, né, Leila? Tô com É, assadura, não tô com assadura. Então, tudo isso demanda tempo da gente. Por quê? Porque é uma fase nova, é um serzinho que tá chegando e ele não é igual a você. Às vezes ele tem um humor totalmente diferente do seu e você vai precisar conhecer. Então, prepara a tua liderança, prepara teu campo para ser líder, para na sequência você tá bem com esse papel, aí você vai assumir isso. Porque ser mãe é uma montanha russa. E essas exatamente. características de líder você vai precisar usar, principalmente quando eles começarem a ser teimosinhos, né, Leila? É, e Começar com as quando você precisa, birrinhas. quando os meus são maiores, então você precisa de um poder de persuasão tão grande, porque na conversa, né? Você precisa conversar, e aí você precisa. O pessoal fala assim, gente, ter mãe coach deve ser terrível, né? Porque daí a gente fala assim, olha, escuta, vamos fazer um plano de carreira, né? Vamos fazer um plano aí. Eu brinco que, assim, na mentoria, né? Na mentoria Fina Vida, que é a mentoria que eu faço para mulheres em grupo, uma das sessões, assim, depois que elas descobrem quem elas são, tal, elas fazem as pazes, uma das sessões é elas desenharem essa vida espetacular do momento que elas estão agora. Então, assim, daqui para frente, a gente vai 30 anos, a gente vai de 5 em 5 anos, Ai, que e a gente delícia. vai até 30 anos. O que que acontece? Muitas das coisas que às vezes muda a prioridade e a relevância que você dá para as coisas que estão acontecendo agora. Sim. Porque assim, eu tive uma aluna que ela falou assim, Leila, eu brigava tanto com os meus filhos por fazer bagunça, tal, tudo, e daqui 15 anos eles não vão estar mais em casa. Eles vão Não. estar vivendo a vida deles. Então, ela falou assim, Leila, assim, mudou a dinâmica aqui da minha casa, porque eu caiu minha ficha. Só porque caiu a minha ficha, né? E Sim. então é muito isso, que nem as meninas, ó, a Alessandra, a Edi tá falando aqui que os filhos estão grandes, estão voando, e agora elas estão retomando a parte profissional da vida delas, e tá tudo bem, né? E Sim. aí essa questão, até quando? E aí você vê, você adequa os sonhos, né? Você alinha as expectativas, tá bom? Sabe aquele sonho lá que você tem de viajar para fora, tal, com o dólar a 5, né? Não é a 1? Exatamente.
né? Então, assim, você vai, por exemplo, vale a pena você, quando que vai ser isso? Dentro do atual cenário, né? Dentro do atual. Sim, Então, você alinha expectativas e aí a sua vida fica muito mais leve, porque você fala assim, gente, eu tava, por exemplo, às vezes trabalhando 14, 16 horas por dia para prover uma viagem que, assim, vai sair quando? Com o dólar nessa situação. Então, o que que eu posso sim. fazer no lugar? Né? Como que eu posso alinhar essa expectativa? Não é que é para desistir de sonho. Eu falo, gente, não é para desistir de sonho. Eu só tenho Nunca. preço e prazo no sonho. Só adequa o prazo. Às vezes o prazo vai ter que ficar um pouquinho mais para frente. Ou às vezes você vai precisar procurar alternativas agora, né? Então Sim. é muito isso, né? É uma delícia, é uma delícia. Eu, como você, sou apaixonada, né, pelo trabalho. E a gente vê como que realmente você tem oportunidades, porque eu saí da área corporativa para estar junto com eles e criei essa carreira antes de. E assim, para mim o foco era ser online. Antes da pandemia, eu já trabalhava Eu online também era desde online já. 2017. Então, assim, tanto que assim, né, justamente a gente se conheceu lá em 2017 e a gente fazia Online. online. Né? Então, assim, é muito importante que essa mulherada tenha essa luz no fim do túnel, né? Que elas podem ter, sim, a carreira de sucesso. E eu fui anotando, porque depois eu quero colocar no post esses pontos principais, e aí, né, eu falei, só anotando mesmo. E E depois eu amanhã te eu mando, porque eu manda preparei post, né? Porque o que acontece? Quando eu faço as lives, eu faço lives sobre carreira, fazer o meu merchan, minha propaganda aqui, Leila. É isso. Juliana Ruas Desenvolvimento no Insta. Eu faço live sobre orientação de carreira, quarta-feira às 11h45. São aulas. Porque como quando eu faço um atendimento personalizado, a gente realmente entra na história de vida da pessoa para avaliar quais são as melhores decisões que ela precisa tomar, na tomada da decisão de repente mudar de emprego, ou de repente de estar melhorando ali no trabalho. Então, essas lives que eu faço são verdadeiras aulas de suporte para essas pessoas que eu atendo. Porque não dá tempo de ensinar o que está acontecendo e cuidar pessoalmente da vida das pessoas, né? E até agora eu estou começando a desenvolver mais grupo. Vamos ver, Leila, depois eu preciso da sua ajuda. Mas Com é certeza. isso. Então, de quarta-feira às 11h45 tem live, tá? Juliana Ruas Desenvolvimento. E é um material sensacional, né? Que eu disponibilizo aí para contribuição mesmo, porque hoje o que é bonito, e isso faz parte do que eu faço, do que a Leila faz, né? De estar contribuindo. Não é, não, eu só ganho. Não existe mais isso. É ganha-ganha. A gente vive a era da generosidade. O talento que eu tenho, eu disponibilizo para a empresa que eu trabalho, mas eu também disponibilizo socialmente para as pessoas. Então, isso é muito importante hoje para qualquer pessoa. Exatamente. E aí, E assim, aí eu acho estava que falando do post. Então, eu faço os postzinhos. Então, eu vou mandar os posts que eu preparei, Leila, para você. manda sim. Manda que eu até coloco nos stories também. Por onde Heloísa anda, que linda. Por onde Heloísa anda. E amanhã, gente, a gente vai falar com a Cândida Quadrelli, um assunto bem diferente. Ela vai falar sobre os sabotadores e os arquétipos do Eneagrama. Eu tô super ansiosa para assistir essa live e adquirir ainda mais conhecimento. Ah, a Ju caiu, que pena. Já já ela volta. Ju, gratidão de coração. Então, assim, amanhã a gente vai falar com a Cândida Quadrelli sobre arquétipos do Eneagrama. Na quinta, sobre Din-Din, a gente vai falar com a Carla Lopes, e ela vai falar sobre essa questão, né? A Ju falou aqui da gente fazer essa reserva financeira. A Carla vai dar essas dicas, né, essa orientação na quinta, às 15 horas, amanhã às 18, na quinta é às 15. E na sexta, a Marina Olhoa vai ensinar, né, vai falar para você o mundo de oportunidades que tem para a mulher
no digital, né? Seja vendendo produtos, serviços, conhecimento. A Marina vai. Nossa, é imperdível e é às 15 horas também, tá bom? Vão ficar todas gravadinhas né? Todas estão gravadas ali no perfil, no IGTV, tá tudo gravadinho, porque é um presente enorme mesmo para vocês, tá bom? Deixa eu ver se a Ju conseguiu voltar. Gratidão de coração por vocês estarem aqui. Amanhã é às 18. Ah, amanhã às 15 horas. Eu acho que é amanhã. Eu vou colocar no Stories. Amanhã às 16 horas eu vou fazer uma live com o pessoal, com umas meninas lá de Luxemburgo, na Europa. E a gente vai falar, elas são as meninas que estão tentando são engravidantes, estão tentando engravidar. Então, eu vou colocar no Stories também, tá bom? Muito obrigado. Um beijo enorme, ótima terça-feira e até amanhã aqui.